Olá, muito boa noite a todos, bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistémico. Estamos reunidos mais esta terça-feira para dar continuidade à leitura desta obra, Saúde, um novo olhar, um livro do Dr. Renato Bertatti. Estamos neste momento na página 218. Hoje a nossa leitora será a Vera Cirineu. Muito obrigada, Vera. E estamos hoje sob a orientação do nosso querido René Schubert. Obrigada, René, também pela sua contribuição e por estar aqui conosco. E recordo que este encontro é gravado, mais tarde disponibilizada a gravação no canal do YouTube da Milton Plácido da Rosa. E sem mais, René, eu passo para você agora. Obrigada. Obrigado, Manuela. Agradeço aí a Cleusa, né, pela condução na semana passada. Pude assistir os vídeos lá no canal do Hamilton Plácido da Rosa, né, e isso também vale a todos vocês, né? Vocês podem acessar os vídeos que já ocorreram e também podem fazer perguntas, deixar perguntas lá, né, no canal do Hamilton. Então, por favor, Vera, vamos seguir na leitura de hoje. A escolha. Enquanto éramos feto, não precisávamos fazer nada. Éramos nutridos por essa árvore gigante, a nossa família, através da nossa mãe. Ela forneceu o oxigênio e os nutrientes, e nós apenas nos desenvolvíamos. Era um movimento absolutamente passivo, no qual eu só recebia sem precisar fazer nada, nem sequer respirar, nem sequer me alimentar. Tudo acontecia naturalmente, apenas por eu estar ali. Escolhi esse pai, essa mãe, essa família, porque essa família contém tudo o que preciso, as coisas boas e as coisas difíceis. Mas vai além, porque essa escolha implica uma missão que vai me exigir muito naquela família. Todas as dificuldades que vou encontrar no momento em que meu cordão umbilical for cortado, tudo que viverei é algo que, no fundo, a minha alma, que é também uma parte da alma da minha família, espera de mim. Mas, ao cortar esse cordão umbilical, marcado através da cicatriz do nosso umbigo, precisarei respirar, aprender, me alimentar, me relacionar. Tarefas que significam que terei de enfrentar todas as dificuldades que, em algum lugar dentro de mim, almejo para o meu próprio crescimento e para a cura de dinâmicas profundas da minha família, a qual eu estou a serviço. Isso não é fácil. É algo doloroso e vai exigir muito. Vai exigir de cada qual um movimento para dentro de si. Só que é difícil. E é difícil porque nessa dinâmica as pessoas encontram todas as dores geradas no processo da educação. E há muitas vivências turbulentas. Não vão somente topar as dores pessoais, mas também as dores daqueles dos quais vieram. Dores, culpas, tristezas, medos, um rol de dificuldades. Ir para dentro é, portanto, o único caminho, mas é algo muito assustador. É como entrar numa floresta desconhecida, onde há belezas e também perigos. Podemos ser ameaçados por uma cobra ou por um leão, e isso nos dá medo. Ir para dentro de si é como entrar numa mata selvagem. É assustadora a floresta, com seus sons reais e os que imaginamos. Por isso, evitamos se queremos permanecer na nossa casa, esperando que alguém venha e nos traga soluções.
sem vivenciar o medo, a insegurança, a noite escura do vazio, o silêncio, a solidão, a tristeza. Sem vivenciar aquela situação desconfortável. Mas só aqueles que ousarem sair da casa, um lugar seguro, confortável, mas que é uma prisão, atravessarão a floresta e poderão fazer uma grande descoberta. Poderão ganhar a liberdade. Poderão experienciar algo novo, mesmo que difícil, e poderão ganhar o mundo e a dimensão da vida, porque dentro de casa, seguro, confortável, ali é uma prisão. Portanto, olhar para dentro de nós é entrar na mata. É nos depararmos, nos confrontarmos com todas as surpresas, algumas boas e outras difíceis. Porque na mata há flores, frutos, mas também há cobras, espinhos e animais que nos ameaçam. No meio da mata, muitas vezes, nos sentimos perdidos e sentimos a morte ao nosso lado. Sentimos medo de não sabermos mais voltar para casa, ou de não sabermos mais sair dessa mata. E vamos ter de viver toda essa experiência difícil, mas por ousarmos a querer viver, nós somos confrontados com esse mundo desconhecido dentro de nós, da nossa família e do mundo maior. Voltando à observação inicial, é, portanto, difícil fechar os olhos, porque fechar os olhos e sair da casa confortável e entrar no mundo desconhecido, que não é só o meu mundo, a minha experiência, mas também o mundo de memórias, de sentimentos adotados de todos os nossos antepassados. Por isso, para muitos, é tão difícil. Por isso, tantos permanecem em casa, no conforto, esperando que alguém os salve, sem que tenham de se expor a nenhuma dessas surpresas, tanto agradáveis quanto desagradáveis e difíceis. E essas dificuldades, especialmente em algumas famílias, são muito grandes, porque existem, de fato, muitas dores, tragédias, assassinatos, rejeições e ameaças de morte. Portanto, para algumas pessoas é muito difícil. O corpo não consegue parar, começa a coçar, o cabelo incomoda, o corpo incomoda. Vem para outros uma irritação por ter de fazer isso, um nervosismo, uma raiva e inquietação. Devemos apenas observar. Nós apenas observamos. Como é difícil me aquietar. Como algo fica incomodando no corpo, ou fica coçando, ou fica incomodando. Como é difícil. Apenas observe. Muitos nem ousam fechar os olhos. Muitos não ousam ir para dentro. Isso exige de nós coragem, muita coragem e muita humildade. Humildade de nos submetermos a algo. Algo pelo qual eu me decidi ao querer nascer, ao escolher essa família, ainda que não me lembre. Mesmo não lembrando, também tomei uma decisão. Algo foi decidido. Então, todo o movimento de cura se inicia em um movimento para dentro de nós. Não é algo que vem de fora. É algo que devemos vivenciar e perceber no próprio corpo. Através do meu corpo, através do meu umbigo, pelo qual me conecto com a alma da família, com esse algo maior do qual mesmo, separados no nascimento pelo corte do cordão umbilical, permanecemos conectados através da alma, especialmente através do amor. É nesse amor, depois que o cordão umbilical foi cortado, que permanece a nossa conexão com as pessoas da nossa família. O nosso papai, a nossa mamãe, os nossos vovôs, as nossas vovós, os nossos irmãos. É através do nosso amor que nos conectamos com eles, nos preocupamos. Ficamos tristes quando os vemos sofrendo.
Ficamos tristes quando vemos o nosso papai sofrer, a nossa mamãe. Ficamos tristes quando vemos a nossa vovó e o vovô tendo de partir. Ou é tão doloroso, às vezes, ver que um filho da gente quer partir, está indo embora, seguindo o seu destino. Qual é o sentido dessa tristeza? É uma dor de ver o destino de cada uma das pessoas que amamos. Mas tudo isso é também um presente. Escolhemos passar por isso. Os nossos papais, mamães, avós e bisavós também passaram por isso. Escolheram viver em família porque ali havia um presente secreto. Ao mesmo tempo em que esse amor tem seu aspecto de união, muitas vezes está em conflito. Isso acontece porque ali contém um presente difícil que eu preciso superar. Um presente difícil nesses conflitos, seja com o papai ou com a mamãe, ou com a nossa companheira, ou com o nosso filho ou filha. Essas dificuldades contêm um presente, algo que para eu superar, vou ter de ampliar a minha capacidade de amar. Eu vou ter de ampliar a minha capacidade de respeitar o diferente. Eu vou ter de ser humilde e aceitar que os meus pais são como eles são e que se eles não me deram mais, eles não tinham mais para dar, ainda que eu precisasse. Existe ainda algo mais complexo. Por um motivo maior, por exemplo, se os avós precisaram se tornar assassinos, ou ladrões, ou estupradores, eles precisaram viver essa experiência e essas memórias estão presentes nos familiares. Estarão dentro de cada um daquele grupo. Por isso é tão difícil entrar na mata. Entrar para dentro de si é ter contato com todas as memórias, tragédias, dores, perdas, conflitos e solidão. Portanto, o movimento para a vida e para o crescimento exige algo de nós. É uma ilusão achar que uma pessoa ganha crescimento à toa. É uma ilusão supor que alguém nos traz uma informação e estaremos salvos. Isso não existe. Portanto, evoluir exige expor-se a algo novo, ainda que assustador. Pensar de forma diferente. Vivenciar sentimentos que evitamos. Enfrentar experiências difíceis e dolorosas. Portanto, evoluir exige algo de nós. Exige que a gente viva a vida plenamente, com tudo que ela contém. Dores, medos, perdas, mudanças, mortes, doenças e separações. Ah, como são difíceis as separações. Como dói ter de se despedir de uma pessoa amada. Isso exige algo grande de nós. Mas tudo é um presente. Tudo está a serviço da vida. E todos nós, sem exceção, evitamos algo. Não fazemos porque somos pessoas covardes ou ruins, mas sim porque, às vezes, não temos consciência do que evitamos. Ou ainda porque temos medo de encontrar algo muito complicado. Às vezes, o que evitamos ou é a morte, ou é a loucura, ou é um assassino dentro de nós. É a memória de alguém muito violento da nossa família e que nos acompanha, mas todos nós evitamos. Neste livro, o propósito é caminharmos unidos para uma dimensão mais ampla. Juntos teremos essa oportunidade. Obrigado, Vera, pela leitura até aqui, né, desse bela síntese feita pelo professor Renato. Me passavam várias coisas pela cabeça nessa leitura feita pela Vera. Agora, no final, me veio uma frase de Freud, Sigmund Freud, onde há muito medo, há muito desejo. E muitas vezes, isso que nós queremos evitar, isso do qual queremos fugir, isso que tememos, ele tem aí uma missão.
E aí vem uma outra frase de Carl Gustav Jung. Lá onde está o teu medo, habita a tua tarefa. Né? Então, outra dica para o atravessar-se, ir para além. Logo no começo do texto, nós temos a palavra alma. Né? Isso é uma coisa muito interessante que estava conversando com o colega Matheus Santos, né? Nesses debates que nós estamos fazendo aí sobre as constelações familiares, os conceitos. E provavelmente a Manuela também tem essa vivência, né? Por ser uma cidadã europeia. Na Alemanha, a alma ela tem uma série de conceitos. Então, a gente tem a palavra Seele, a gente tem a palavra Geist, a gente tem a palavra espiritual, né? Então, só nisso eu falei da alma, do espírito, daquilo que é espiritual, daquilo que é maior. E uma vez conversando com a colega Daniela Migliari, ela citou uma frase de Bert Hellinger que dizia: nós não temos uma alma, nós habitamos uma. Ou seja, a alma como algo muito maior. E talvez, nesse sentido, essa frase, né, do Renato Bertatti, né, nós escolhemos, né, uma família pela qual me conecto com a alma, através desse meu corpo. E trago à tona todas essas memórias. Isso aqui que o Renato Bertatti traz é algo muito precioso na obra de Bert Hellinger. Tanto o conceito de consciência, a consciência individual, a consciência familiar, a consciência espiritual, como também os termos, né, como alma, espírito, espiritual, que Bert Hellinger vai trazer aí da filosofia, né, citando principalmente aí Heidegger, né, e logicamente Carl Gustav Jung também traz muito essas referências. E outra coisa que eu pensei também na leitura desse texto foi a jornada do herói, né, de Joseph Campbell, né, como nascer é iniciar uma jornada do herói. Né? Até então tudo, né, até o nascimento, tudo de certa forma me foi dado, né, eu fui nutrido, mas a partir do momento que eu nasço, eu vou ter que tomar consciência. Eu vou ter que expandir, eu vou ter que enfrentar, eu vou tomar coisas que são do meu sistema e talvez encontrar uma resolução para aquilo. Ou não, aquilo segue não resolvido em mim e para além de mim. Né? A doutora Ursula Frank, ela sempre falava que biográfico da ponta do meu nariz para trás. Da ponta do meu nariz para frente é aquilo que eu faço, aquilo que eu escolho, né? Ou seja, da ponta do nariz para trás tem muita coisa que eu trago, né? Do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, dos avós, dessas histórias, né? Como o Renato bem colocou aqui, as dores, feridas, escolhas difíceis, assassinatos, guerras, né? E o que fazer com isso, né? E aí, citando mais uma pessoa, mais uma referência aí de Bert Hellinger, a Virginia Satir, problemas fazem parte da vida. O problema não é o problema, mas sim como você lida com ele. Novamente uma frase que fala para a tomada de consciência. Nossos pais são do jeito que são. Como fazemos? Nos distanciamos deles, nos separamos deles, de forma revoltada excluímos eles, ou permanecemos grudados neles com medo de que eles partam e aí vivemos uma prisão. Né? Esse ponto do meio tão difícil, né? Entre afastar-se sem excluir, apartar-se, né? Sem deixar, mas também não ficar e não movimentar.
é um texto denso, onde o Renato colocou a questão da escolha. E aqui a gente tem aquela coisa que a gente já debateu aqui algumas vezes, né? Existe livre-arbítrio ou destino, né? E a constelação familiar vai olhar para o destino, né? Que está aí, e a tomada de consciência a partir do destino, para que eu possa fazer escolhas conscientes, né? Essa, pelo menos, foi a forma como o texto chegou em mim. Mas eu gostaria de agora abrir o microfone para vocês comentarem também sobre a sensação de vocês desse texto. Que é um texto, assim como os de Bert Hellinger, que nos leva para vários quartos internos, né? Quem gostaria de fazer um comentário? Por favor, Vera, fique à vontade. Eu lembro do Bert falando da gente não ter uma alma, estar na alma, né? Estar dentro de uma alma. Mas aqui me pareceu que o Renato coloca uma visão mais espiritualista quando ele diz: você escolheu o papai, você escolheu a mamãe. Eu não me lembro de ter lido o Bert ter essa fala. Não, você tem razão. Isso é uma Também fala do Renato. Porque é uma fala reencarnacionista, né? Uma visão espiritualista nesse sentido. Bem colocado, Vera. Verdade. O Hellinger não coloca assim. Isso realmente é das escolas mais espiritualistas, mais reencarnacionistas, né? Talvez nós tenhamos ouvido não Bert falar isso, mas Sophie falar isso, né? A Sophie, ela traz um olhar mais assim também, né? Antes, Bert falava muito da ancestralidade ou, né, da alma familiar, mas depois começaram a se falar também, tanto que a gente tem aí depois constelação medial, os movimentos do espírito, né? E existem formas diferentes, olhares diferentes para isso, né? Mas sim, né? E Renato, ele é um estudioso, né? Nesse sentido, né? E importante essa colocação que você faz, Vera, porque exatamente esse é um ponto que recentemente foi colocado por aquela profissional que agora me foge o primeiro nome dela, o sobrenome é Freni, né, que fala das constelações gemelares. Graziella Freni. Obrigado. Graziella Freni, que falou exatamente da dificuldade na Itália de traduzir certos termos, né, do alemão para o italiano, porque o que para o alemão é geistig, né, é espiritual, o spirituale italiano tem outra conceituação, né? E você está trazendo uma coisa que para nós brasileiros é um tanto quanto óbvia, né? Uma escola espiritualista, mas que nem sempre é óbvia na Alemanha, onde você tem tantos movimentos da antroposofia, e na França você tem os movimentos do kardecismo, e ainda você tem os movimentos de Blavatsky na Rússia, né? Então, formas diferentes de olhar o espírito, né? Não espiritual, o espírito, né? E se a gente for para os Estados Unidos, então a gente vai estar falando grego mesmo, né? Porque essas escolas lá não são muito conhecidas, elas até são estudadas, mas não é como aqui no Brasil, né? Isso foi uma vez uma fala que a Sophie teve, né? Como existe uma multiplicidade, né, de práticas espirituais aqui no Brasil, né? E isso talvez até por causa da forma como o Brasil foi parido, né, como o Brasil, né, parido e desenvolvido, né, com religiões de raiz afrodescendente, as nativas daqui, aí as portuguesas, e nós temos nas nativas influências asteca, maia, etc. Então, realmente importante essa pontuação de que tem um conceito aí e que nós temos que ler com cuidado, né? Esse é o Renato falando, esse não é o Bert falando.
E sim, tem diferenças Porque é importantes. o ponto que até foi colocado na reunião de hoje do IBSF, né? A pergunta, né? Constelação tem a ver com religião, né? Então, esta fala dele dá uma brecha, né? Concordo. Parece que puxa a sardinha para esse lado. Concordo. Inclusive, Vera, eu acredito que se de repente uma pessoa que seja evangélica escute isso, ela vai ficar incomodada, né? Porque é uma fala que, como você falou, ela dá uma guinadinha, né, para um caminho, sendo que nas falas de Hellinger, e eu cheguei a ouvir ele falar assim na Alemanha, né, quando ele falava que não era uma questão de religião, ele falava da questão da ancestralidade, da alma ancestral. E aí ele falava das consciências. Existia uma questão que acontecia às vezes com Hellinger quando ele falava de Jesus, quando ele falava da cristandade. Inclusive nos livros dele ele falava: essas são minhas reflexões pessoais. Ele separava isso, né, das constelações familiares. Ele falava: olha, isso aqui são minhas reflexões, os pensamentos em Deus, as igrejas e seu Deus. Ele fala o que é isso, né? Tanto que, inclusive, nos nossos estudos, Vera, a gente não está pegando esses livros para falar dos conceitos de constelação, porque Hellinger falou: ó, isso aqui sou eu estudando, né? E, logicamente, uma pessoa que, de repente, é de uma religião de matriz africana, ela vai falar: não, mas como assim? Né? O que isso tem a ver com constelações? E não vamos esquecer o quão forte os movimentos de constelação nasceram também em terras afrodescendentes, né? Terras zulus. Então, a gente tem outra implicação não espírita, mas espiritual, né? Como várias escolas aí foram, né, de forma integral contribuindo. Obrigado pela colocação, Vera. Percebo como você essa fala, assim. Mônica, por favor. Oi. Não, eu ia falar a mesma coisa que a Vera, que eu percebi. O pouco que eu estudei, não tenho religião assim, mas quando ele fala da escolha, até o momento que a Vera leu, para mim é igualzinho ao kardecista. Tem essa fala dessa coisa de escolher o pai, a mãe. Só faltou falar para uma missão, mas ele fala aqui igualzinho, evolução, né? Vem aqui para uma evolução. Para mim é igualzinho a doutrina de Allan Kardec. Agora só não consigo entender. Aí parou Allan Kardec para dizer que é um presente, né? Aí já é outra coisa, né? Para eles eu é uma acredito, evolução. eu acredito que nesse ponto, talvez, é uma leitura, tá, Mônica? Não sei se é isso. Ele entre naquilo que o Garriga fala, né? Das moedas, né? Que pode ser uma maldição, como pode ser uma bênção, né? Eu vou descobrir no meu caminhar como que eu vou tomar esse presente. Sim. Agora, qual seria assim, a diferença quando o Bert fala da ancestralidade, né? Dessa constituição que tem a ver com a alma e tudo, mas para ele você vem para essa família que você escolhe, como é que é isso? Na visão ancestral, da ancestralidade, né? E aí a gente tem até a questão da psicogenealogia, você tem muito forte a visão, sim, do destino, né? Quer dizer, você não pode apagar o que veio antes. Então, isso vai marcar o teu corpo, assim como a epigenética, né, tem falado. Quer dizer, não se escapa disso, né? E isso não é karma. Isso é um fato. Um fato histórico, aconteceu. Isso alterou o nosso sistema de crenças. Do ponto de vista psicológico, está dentro das nossas células, né? Vai nas células para cada geração. Sim, que é o que o Bruce Lipton então fala da biologia da crença, né? Quer dizer, a crença ela está sim dentro das nossas células. O Dr. Hammer também fala disso. E isso vem sim das minhas relações iniciais lá com pai e mãe, né? Tanto que isso é muito interessante, né, Mônica, que
uma pessoa que nasceu de uma família e foi adotada por outro muito jovem, ela vai manifestar coisas que essa família que a adotou não vão entender. Só que, por outro lado, para muitas pessoas, vão falar, nossa, mas ele é a cara do pai, falando do pai que adotou. Adotivo. E aí a gente vê a questão do comportamento, da educação, quer dizer, aquilo que veio do sistema... ambiente, né? Exato. Né? Quer dizer, não dá para a gente falar, não, isso é isso, isso é isso. Não, essas partes se integram mesmo. Né? E a ancestralidade ela vai olhar para essa influência. Pegando o exemplo do adotado, né? Essa criança adotada está junto desse sistema que ele entrou, né? Para alguma coisa, né? Não é aleatoriamente. Né? Sim, inclusive, agora pegando a questão do professor Renato, ele tem aquele livro, né, Adoção para que o amor dê certo, ele fala que existe uma missão, né, daquela criança em ser adotada por aquela família e daquela família por adotar aquela criança. E aí você tem novamente talvez uma leitura um tanto quanto kármica de, ok, existe uma missão aí acontecendo. Né? Então, sim, cada escritor, de certa forma, ele deixa passar também os seus valores, né? As suas crenças. Sim. Crenças, né? Tá bom, obrigada. Imagina, obrigado pela colocação. Uma vez, René, eu tive uma dificuldade com uma cliente, que quando a cliente tem essa visão espírita, isso é muito confortável, essa visão, né? Escolhi-se pai, escolhi-se a mãe, né? Então, é muito confortável. E a gente respeita. Mas uma vez eu tive uma dificuldade com uma mãe que adotou uma criança e ela, pela visão espírita dela, ela queria afirmar que ela era a mãe. Sim. Como se ela fosse a mãe biológica, porque ela já sabia que ia adotar, que ia ser adotada, sabe? Assim, foi bastante assim, desconfortável, sabe? Porque a pessoa ficou muito brava, né? Quando eu coloquei assim, existe a mãe que gera e a mãe que cria, né? Também é uma função materna, né? Mas não é a mãe que gera. E a pessoa ancorada na crença espírita, ela não aceitava chamar de mãe a mãe que gerou. Sim. Aí me faz lembrar, Vera, um dos textos iniciais do Hellinger, né, na Ordens do Amor. Eu tenho o áudio dele, onde ele fala: certas pessoas estudam as Ordens do Amor como se fossem uma ferramenta, algo que pudesse ser dominado pela mente. Você não vai encontrar as Ordens do Amor, você vai se deparar com elas, elas vão tomar você. Né? Então, algo muito maior. E o karma, de certa forma, da forma como é falado por Buda, é assim. Não é uma coisa que eu possa, né, transformar num conceitinho quadradinho e falar, pronto, agora eu já entendi, é isso aqui. Que isso é um pensamento um tanto quanto estanque, né? Tanto fechado. E defensivo. Né? Dessa forma, a pessoa consegue lidar com essa religião, com essa crença. Né? E o karma, em grande parte, a gente não consegue compreender exatamente porque a gente não sabe os fios, né, que estão relacionados aí. Né? E pelo menos muitos dos monges que eu escutei, quando falavam de karma, falavam de algo muito fenomenológico, né? Algo que também nos deparamos assim nas esquinas e somos surpreendidos por isso. Não é uma coisa que eu possa calcular que vai acontecer. Né? Mas sim, eu já tive essa experiência também de pessoas que falavam, não, isso aqui vai acontecer, vai ser assim, assim, eu sonhei com isso, e aí pega o sonho e tenta colar o sonho na realidade. Né? E talvez, às vezes, até numa criança.
né? Por isso que hoje em dia a gente fala de todo um trabalho também psicológico, né? De acompanhar a adoção, do assistente social, do psicólogo, tal, para preparar não só a criança para a família, mas também a família para a criança, né? E às vezes esse é um processo de vida inteira, né? Quem viu aquele filme Leon, né, no Netflix, vê, né, que apesar de ser uma adoção, né, já adulta, as dificuldades, né, para a família, para a criança, né, os sentimentos, né, de rejeição, os mal entendidos entre o adotado e os adotantes, né? Mas sim, né, eu acredito que tanto no espiritismo, no catolicismo, nas escolas, mesmo do budismo, eu já vi isso, pessoas pegando conceitos de uma forma muito fixa, né, e usarem como se fosse uma arma. Isso é perigoso, né? E o Hellinger, ele falava que os facilitadores, alguns tinham essa característica, né, de usar às vezes as ordens do amor, as ordens da ajuda, as ordens do sucesso, como se fosse uma arma contra o cliente. E ele falava, não, né? Você vai se deparar com isso no campo. Você não vai prever isso para o teu paciente. Você não vai, né, como um oráculo, né, o facilitador oráculo, falar isso para o cliente. Não, vamos ver o que se mostra e a partir do que se mostra fazer uma descrição, né? Também não sei se eu não viajei muito longe, velho. Antônia, eu acho que você foi a primeira que levantou a mão depois do Ronaldo. Por favor, Antônia. Eu só é mais um testemunho. Eu tenho experiência, eu tenho uma sobrinha adotada. E foi muito interessante porque assim, eu conheci constelação há pouco tempo. E depois, agora que eu fiquei sabendo que foi uma constelação que a minha irmã foi há muitos anos atrás, e ela chegou muito revoltada porque tinha sido dito que ela tinha feito muito mal em ter adotado, em ter feito essa adoção, né? Ela dizia, mas como que eu posso? Ela falou, pronto, agora além de eu estar vivendo essa situação, porque minha sobrinha, ela é adicta, né? Foi buscar uma ajuda e ela ainda voltou se sentindo mais culpada. Então, assim, eu falei, nossa, felizmente eu conheci a constelação e depois soube explicar para ela o que realmente acho é que ou ela não entendeu a própria situação, né, que estava. Então, assim, hoje a minha sobrinha tem 29 anos, vai fazer 30, e há uns 2 anos desde quando eu fiz a formação, tive contato com a constelação, assim, em doses muito homeopáticas, a gente está trabalhando um pouquinho. E ela, pelo menos, agora conseguiu falar sobre os pais biológicos e trabalhar nessa questão do que é o pai biológico, porque existe muito ainda aquilo, o pai é quem cria, né? E não quem deu a vida. Então, realmente esse trabalho com adoção é uma coisa super importante nesse sentido, né? Então, mesmo a minha irmã e o meu cunhado entender que é muito importante reverenciar, honrar os biológicos. Então, a gente assim está fazendo um trabalho de formiguinha, onde eu digo até que se conseguir alguma coisa só por isso, para mim já valeu a pena ter conhecido a constelação, né? Então, hoje ela já fez uma constelação, a minha irmã também já fez, e a gente vai conseguindo devagarzinho e trabalhando esses conceitos, mas você vê, ela veio com a gente, ela saiu do hospital já nos braços da minha irmã, né? E a gente não entendia, porque a minha irmã mora no Ipiranga, uma região, né? Boa, estudou em colégios particulares, mas ela não saía ali, não sei se alguém conhece em São Paulo, o Heliópolis, que é uma comunidade grande, né? E hoje a gente consegue entender, né? Por quê? Isso que você acabou de dizer, porque determinados comportamentos
teoricamente não tem nada a ver onde foi criada, né? E por outro lado, tem também umas características onde ela carrega do meu cunhado, que é muito interessante. A gente às vezes brinca que ele andou pulando cerca por aí, né? Mas é uma situação assim que só vivenciando mesmo para você ver que dá para fazer um trabalho e modificar algumas coisas. Hoje, com a Graça, ela tem 2 filhos, a minha irmã praticamente que cria, né? Mas hoje ela está trabalhando já, conseguiu ficar no emprego é o primeiro emprego que ela fica mais tempo, porque que nem a primeira filha dela, ela fez a mesma coisa, ela rejeita a mãe, mas ela repetiu o mesmo padrão, ela sumia, ficava morando na rua, né? Então, são algumas condições que dá para você realmente, com conhecimento de constelação e trabalhando bastante coisa, né? Mas é de formiguinha e tem que ter muita paciência, né? Gratidão pela escuta. Imagina, Antônia, é isso mesmo, é passinho de formiguinha, é devagar. Você falou uma coisa muito importante para nós, facilitadores, né? Isso a gente já reforçou algumas vezes aqui no grupo, né? O professor Peter Spelter, ele sempre ressaltava isso: não interpretem, descrevam, né? Facilitadores descrevam, porque na hora que você interpreta, você não sabe a escuta do teu cliente, você não sabe o momento maturacional que ele está, e você não sabe de que lugar ele vai escutar isso. Agora, se você fizer uma descrição, e aquela descrição ela está sendo vista pelo cliente, ela está sendo vista pelos representantes, aquilo tem uma força no campo muito grande, né? Às vezes nem descrição a gente faz, o Hellinger nem descrevia, ele deixava o campo acontecer lá, né? E muitas vezes nós, facilitadores, de certa forma, e Hellinger chamava de arrogantes, nos achando importante nessa posição, né, de facilitador, nós queremos dar a nossa voz, a nossa narrativa àquilo lá. E isso é desastroso, né? Muitas coisas a gente só vai descobrir, inclusive clinicamente, a posteriori. E aí eu vou fazer um pequeno parênteses à história que você trouxe. Eu tive uma cliente que eu pude acompanhar já eu não acompanho mais, mas em análise foram 15 anos, né? E a história da sobrinha dela, né? Cujo pai foi assassinado pelo tráfico e era um usuário, e a mãe também morreu cedo por conta da droga. Essa menina foi criada, então, pela família, foi criada por tios, por avós, né? E quando ela, aos 14 anos, começou a ir para as comunidades, para as biqueiras, as bocas, a minha cliente, que era a tia dela, virou para ele e falou: essa dívida eu paguei. Eu fui atrás do teu pai, eu resgatei o corpo do teu pai, tirei ele da mão lá do tráfico, eu enterrei teu pai. Isso eu fiz. E contou a história do pai. Essa menina, ela não entrou nas drogas, mas de quando em quando ela tem a necessidade de sumir e ficar um tempo, né, nas comunidades, como o pai que perambulava, né, por dias. Ela faz isso, mas com consciência, né? Talvez uma forma de honrar, né, esse pai, essa mãe, essa história, né? Mas foi muito interessante como tocou ela quando a tia falou: olha, essa dívida eu paguei, tá? Você não precisa ir lá fazer isso, eu paguei pelo meu irmão, né? Então, o efeito que uma frase dessas, dita por um familiar, num momento maturacional adequado, a força que isso tem. Agora, de repente, chega o René e fala: não, eu sou super estudado, eu tenho diploma, ó, tua família é assim, você é assado, e vai acontecer isso. E, às vezes, eu fecho a pessoa numa prisão imagética, né?
pô, tô pagando psicólogo, né? Então vou, né? Tô pagando psicanalista, vou fazer com que aconteça desse jeito, né? Por isso que a gente brinca às vezes que é perigoso, né? A gente ir numa cartomante, né? Porque depois que a gente escuta o destino, é uma parte nossa que vai falar, ai, meu, vai ter que ser assim, né? Logicamente, eu estou falando de momentos maturacionais, de casos e casos, mas a palavra ela tem muita força. E dependendo do meu momento de vida, ela pode construir ou destruir. E o Hellinger falava da importância de todos nós, facilitadores, sim, continuarmos nosso trabalho terapêutico e fazermos supervisão, né? Então, alguns aqui acompanharam as supervisões lá na Alemanha, era porrada nos facilitadores. E muitas vezes ele falava, arrogância, cuidado com a arrogância. Né? A constelação familiar ela é um caminho e se cresce nela. Não é uma ferramenta que você aprende e aplica. Não é um bisturi. Né? Por mais que, de repente, a gente possa, metaforicamente, falar que a gente operou uma cirurgia no cliente, né, espiritual. Só que essa metáfora ela é muito perigosa, porque ela não é fenomenológica. Né? É melhor dizer, nós facilitamos um processo, mas quem fez tudo foi o cliente, foi o sistema do cliente. Né? Ele trouxe as questões, as missões, as dificuldades e também caminhos. Ah, trouxe a cura. Talvez se o cliente falar isso, ok. Eu não vou falar isso, né? Porque senão eu vou virar milagreiro, né? Então, nós, facilitadores, temos que tomar muito cuidado com as palavras, assim como o psicanalista também toma muito cuidado. Na verdade, nós valorizamos muito as palavras, nós sabemos a força que as palavras têm. Na hora certa, no momento certo, elas são transformadoras ou destruidoras. Obrigado pela tua colocação, Antônia. Ronaldo, por favor. Eu ia fazer um comentário sobre a interpretação, você já matou a pau, né? Desculpa. Mas a outra questão, não, de boa. A outra questão é a questão que a Vera colocou da cliente que era espírita. Se a cliente conhecesse a doutrina espírita, de verdade, estudasse a doutrina, os livros, ela não falaria uma coisa desse tipo, porque tem no livro dos laços familiares, certo? Que, né? E outras questões que tratam. Então, a pessoa tem um conhecimento raso e acaba fazendo comentários, né, que parecem outras coisas, né? E, por exemplo, eu tenho uma filha adotada. A minha filha sabe que ela é adotada desde os 4 anos e meio, né? E, assim, a gente nunca... Ela teve a questão da mãe que se envolveu com droga e prostituição. Minha filha nunca teve esse caminho, né? Mas chegou um momento na adolescência dela em que ela teve dificuldade em olhar para a gente e olhar para a família de origem dela, né? Aí ela olhou para a mãe, olhou para o pai, que nem sabia que a mãe teve ela, o pai não sabe, o pai chorou muito numa constelação, o representante do pai, acalmou o sistema todo dela com relação à família de origem, e aí ela olhou e falou assim, bom, vocês me criaram, eu tenho vocês como meu pai, né? Eu sei que vocês são os meus cuidadores, tudo, mas eu os considero meus pais, né? E acalmou todo o sistema, né? Assim, a visão da doutrina espírita com relação a essa questão da coisa é qual é a participação daquela pessoa que está sendo adotada, por quê? Né? A doutrina não dá uma explicação. Então, quando a pessoa conhece toda a doutrina, ela consegue entender todo o processo, né? E é o que precisa, é constelação. Quando o constelador quer dar interpretação para uma coisa que aconteceu, ele está usando o que o Berto fala, né? A constelação não é aqui, né? É o movimento do espírito, não é de um espírito, é de tudo, né? Do espírito, e não de um. Quando é um, é coisa de centro espírita.
né? E o do espírito é o todo, é o conjunto de tudo, né? Quer dizer, é um ensinamento, quer dizer, a pessoa tem que conhecer bastante todas as questões para poder se situar direito, né? Olha só que legal, né, Ronaldo? Isso que você está trazendo, né? A gente tem aí a obra do Hellinger, né? O amor do espírito, né? E olha só, é uma palavrinha, né? Obrigado, Regina está mostrando o livro para a gente. Então, o amor do espírito não é o amor de um espírito, né? Então, sim, né? Para quem conhece, né? E aí a gente tem também, o Hellinger muitas vezes usava a palavra a grande alma, né? Deixar isto para a grande alma. Então, tentando, logicamente, não entrar em doutrinas, mas usando as palavras com cuidado para não fechar, né, conceitos ou fechar uma tendência. Né? Mas isso que você falou, eu acho que é um risco em todas as áreas, né, da gente pegar, mesmo na psicanálise, né, o Freud, ele num determinado momento, ele critica pessoas que fazem psicanálise selvagem. Ele falava que pegava um paciente, ouvia um pouquinho e já atacava uma interpretação lá, um complexo de Édipo e tal. E o Freud falava, não, escute, né? Escute teu cliente, né? Faça a construção analítica junto com ele, né? Não é sair por aí, né, que nem Dr. Google, né? Ó, você tem esses 3 sinais aqui, então é isso, papum. Porque isso é uma fala estanque, é uma fala fechada. E a gente sabe que nós, como seres que são habitados por muitos e temos vários níveis aí de apresentação, mostramos faces, mas não o todo. E assim como nós mostramos facetas, também não é possível o outro ver o nosso todo, mas facetas disso. Né? Assim a gente caminha. Mas obrigado por essa preciosa contribuição. Né? Que bom que essa live vai ficar marcada, gravada. Né? Então, amor do espírito, não de um espírito. Não vou mais me esquecer disso. Fala, Vera, por favor. A Antônia também, ela fez um comentário, e eu queria colocar como eu vejo. Né? Ela se referiu sobre a frase famosa, pai é quem cria. Né? E eu tenho corrigido isso e falando, quem cria também é pai. Enfatizando assim, que tem a função paterna de gerar e de criar. Né? Então, assim, quando você fala quem cria também, não está excluindo quem gerou e valoriza quem cria. Né? Aí a gente tem toda a questão, né, que Lacan vai pegar o estruturalismo, né, Merleau-Ponty, e vai fazer uma diferenciação, mesmo teórica, entre o pai biológico e a função paterna. Né? E como é precioso quando eu tenho um pai biológico que exerce a função paterna. Às vezes eu tenho um pai biológico e eu tenho alguém que vai, talvez até a mãe, exercer função paterna. Então, sim, importante esse também. Né? Então, em vez de falar né? Em vez de falar ou, né? Pai biológico e pai que gerou e pai que cria. Então, também é pai. Né? E me incomoda também quando as pessoas usam a expressão pais verdadeiros, como se os pais adotivos fossem de mentira. Né? Então, isso soa estranho para mim. Né? Então, ambos são verdadeiros, né? Mas um gerou, o outro está criando. Mas aí, né, Vera, o espaço terapêutico ele também é um espaço de provocação, né? Onde as palavras elas não podem ser usadas levianamente. Né? Os nossos clientes, às vezes, eles usam, né, por um uso ou abuso da linguagem de forma corriqueira, dentro de um transe. Mas não. E aí... Mas socialmente as pessoas falam isso, né? Nem estou falando espaço terapêutico. Socialmente, essas falas são muito fortes. Né? Pai é quem cria, pai verdadeiro, né? E eu tenho refletido, trazendo de outra forma. Sim, sim.
trazido para uma problematização, para um aprofundamento, para uma consciência, né? Mas sim, é verdade, isso são crenças limitantes, né? Pai é quem cria é uma crença limitante, né? E quantas nós não temos, e às vezes até nós usamos também, né, como terapeutas, porque todo terapeuta também veio de um papai e de uma mamãe, e vai saber, né, o que veio na bagagem do papai e da mamãe, do vovô e da vovó, né? Então, sim, nesse sentido, acho que somos provocativos, né? Também, às vezes, escuto certas coisas que, peraí, isso daí me soou estranho, né? Hoje eu ouvi uma cliente que falou muito a frase me deixe, né? No sentido de não me amole, né? E aí eu fui com ela, né, mais para trás, tipo, mas para quem que você fala isso? Não, eu falo pro meu marido, né? Quem mais, né? Para minha mãe, né? E quais as implicações, né, de uma palavra assim, né? Me deixe, né? E talvez quem também no sistema, né, avô, avó, bisavó, usou esse termo. E aí a gente descobre que tem todas as palavras empenhadas têm uma história aí no sistema. Eu vou abrir para Vera Lúcia. Por favor, Vera Lúcia, pode fazer sua colocação. Boa noite, Renê. Boa noite para o grupo. Você está com uma aparência hoje tão diferente. Obrigado. Tá muito bom, tá muito bom. Você ficou menino. Ó, descobri a fonte da juventude, então. Eu acho que você descobriu, você precisa contar para a gente. É só lavar o cabelo. Lave bem o cabelo, dá uma cortada nele, né, tira aquela revolta toda e fica assim. Ficou ótimo. Obrigado. Renê, eu entrei nessa leitura depois das 9 horas. Então, eu não sei o que veio antes, mas eu vou falar porque tem a ver com nosso grupo. Teve um momento que o Marcos Castro estava falando com o grupo sobre adoção. E eu coloquei para eles e para o grupo de uma sobrinha adotada e que não se falava sobre. Ela sabia, mas não tínhamos certeza quanto. E até que a minha irmã tem uma doença assim degenerativa que é polioneuropatia. E ela tem polioneuropatia, não tem nada a ver, é uma doença congênita, né? Assim, da família. E a gente, até talvez por isso que a gente se referiu no dia lá com o Marcos. E aí o Marcos fez uma colocação assim, coloca no teu coração. Eu falei, mas eu não posso chegar e falar sobre isso com ela. Ele falou, não fale, coloque no teu coração, sinta isso e deixa acontecer. Você acredita que deu certo? Que maravilha. Então, ela foi passando o tempo, eu não tive coragem de falar a respeito, e de repente ela entrou assim numa situação tal, e eu falei por mensagem no WhatsApp, fulana, né? Ela falou assim, tia, eu também não tenho coragem de falar com você sobre isso, mas eu tenho pensado nisso sim, e eu sinto que eu preciso dar um lugar para esses pais, né? Eu falei, você pode falar para sua mãe sobre isso, porque eu falo muito com a minha irmã, mas ela não fala com a minha sobrinha, eu não falo com a minha sobrinha sobre isso. Eu falei, se você falar com a minha irmã, ela vai abrir para vocês falarem sobre isso, né? E ela falou, ainda não estou pronta, não tenho coragem, mas eu estou olhando para isso. E ela é, assim, de uma família evangélica, né? E ela contou para uma pessoa da família, do marido dela, que é pastora.
e eles oraram, olharam. Então, assim, ela compartilhou sobre isso, ela está indo nos cultos, né? E está olhando para isso, mas eu falei, meu Deus, né? O Marcos falou, coloca no teu coração e aguarde. E isso começou a acontecer. Ainda está assim, ela não falou com a minha irmã, eu não falei com ela, falei que estava à disposição. Às vezes, quando tem uma leitura assim do Bert, um trecho, eu mando para ela, mas não tivemos coragem de cara a cara, né? Mas ela está olhando para isso e está cuidando disso, e olha, é maravilhoso, sabe? Maravilhoso o que está acontecendo. É isso que eu queria compartilhar com este grupo, né? Porque muitas pessoas devem lembrar do dia que isso aconteceu e está fluindo. Muita gratidão. Obrigado por essa bonita colocação, né? Gratidão aí ao Marcos, né, por falar dessa questão da postura, né? A postura muitas vezes é silenciosa, ela não é barulhenta, ela não faz alarde, e a partir do momento que eu entro numa postura, eu vibro, né? Então, tem aquela frase, né, do Bert Hellinger, não vou falar ela exatamente, mas quando uma mulher decide curar-se, ela cria uma cadeia, né, de cura para todas as mulheres que vieram antes dela, né? E Hellinger estava se referindo a mulheres vivas e mulheres mortas. Aí você fala, mas então é espiritismo? Não, não é espiritismo, é algo espiritual, né? E muitas vezes com relatos como o seu, que a gente percebe que existe algo maior, misterioso, um grande mistério atuando, né? E logicamente cada um aqui vai dar o nome para isso, né? Hellinger falava muito da fé, falava muito dos movimentos do espírito, né? E provavelmente você colocou no seu coração com essa intenção, com esse amor que você tem, e isso chegou, né? É um Wi-Fi, né? O e-mail chegou ao local que tinha que chegar. Maravilhoso, né? A gente chama isso de milagre, né? Mas é maravilhoso mesmo. Esse poder maior, né, Renê, que está acima, né? Que conhece todas as histórias e é dono das nossas vidas, né? Sim, sim. Mas foi uma questão até teórica, né? Em 2015, na Alemanha, foi um físico falar sobre a questão do campo, né? Ele foi falar um pouco do campo morfogênico, mas a partir até da questão de como a gente consegue absorver algo que está, né, lá em cima. E a Angélica Oliveira, né, professora de pedagogia sistêmica, ela pegou a fala desse físico e fez uma piada muito oportuna. Ela falou que é o Wi-Fi, né? O Wi-Fi a gente não vê, é um campo de informação, né? Então, teórica aqui, né? Pô, Manuela está em Portugal, em tempo real estamos trocando informações, né? E essas informações elas estão chegando aos seus destinatários. É o campo, né? E muitas vezes nós emitimos sim informações que chegam aonde devem chegar, mesmo que a gente não saiba exatamente como chegou, né? Hoje nós sabemos pela ciência que quando a gente ora para alguém que está com câncer, que está com quadro, isso tem um efeito benéfico. Isso foi comprovado por chamados neuroteólogos, neurocientistas espiritualistas, falando que sim, uma pessoa que tem fé, ela geralmente tem uma recuperação diferente daquele que não tem, né? Então é como se quem não tivesse fé tem uma grande dificuldade de ter esperança, de ter uma recuperação, enquanto pessoas para as quais foi feito grupo de oração, grupo de meditação, demonstraram uma resiliência, uma recuperação em tempo muito mais rápido, né? Vale a pena a gente ver essas pesquisas, porque elas falam aí de um campo
que não é da ciência estatística, mas existe, o fenômeno existe. Uhum. Gratidão, viu? Gratidão para vocês que me ouviram, e gratidão para o grupo, e gratidão, René. Obrigado, Vera. Com certeza eu vou pedir para o Marcos, né, assistir esse estudo aqui para ele ouvir. Sempre fico pensando em contar para ele, mas assim, eu estava esperando o tema surgiu hoje de adoção, né? Então eu falei, é melhor eu compartilhar com o grupo, porque todos fizeram parte, né? Sei. Vai chegar no Marcos. Né? Vai chegar no Marcos. É isso mesmo. Gratidão. Eu vou deixar com esse... Renê, posso compartilhar uma coisinha antes para terminar? Sim, para não se alongar. Nesse livro aqui, ó. Certo. Eu buscando alguma coisa ontem, ele está aqui do lado do computador, o Bert faz considerações sobre alma, espírito, campos espirituais, logo no começo. Tá? Então, ele traz algumas explicações sobre essas nossas discussões de hoje. Vale a pena, então, a dica da Cleusa da gente ir... Então, para a gente não se alongar muito, eu tinha pensado até em ler, mas o papo estava muito bom, então, né, para quem tiver o livro, vale a pena. Né? Daí são as palavras do Bert. Olha, eu tenho uma sugestão, Cleusa. Logicamente, eu vou falar isso também para o Marcos, né? E a Manuela está aqui. De repente, começar o próximo grupo a partir da tua leitura desse trecho, né? Porque o Marcos... porque eu acho uma boa, que complementa, logicamente, o que a gente está lendo aqui do professor Renato. E sem falar que a gente gosta... Vou deixar junto. Sim. Sem falar que a gente adora deixar lição de casa para o Marcos. Ele adora também, ele fica super feliz. Eu vou mandar uma mensagem para ele falando que ele vai ter que se esforçar mais da próxima vez. Obrigado, Cleusa. Vou passar a palavra aí para a Manuela. Agradeço a leitura aí da Vera e participação de todos os colegas. Obrigada, René. Foi uma noite espetacular, com esta interação de todos, com tantas explicações e ampliação da nossa consciência. Muito obrigada. Muito obrigada à Vera, como já referiu, René. Obrigada à Cleusa, que trouxe aqui a sua ideia de no próximo encontro começarmos com a leitura do livro A Cura. Obrigada a todos pelas colocações, pelas questões que trouxeram e que enriqueceram e ampliaram também a nossa percepção, a percepção de todos. Bem-ajam, uma boa noite para todos, uma excelente semana e até à próxima terça-feira. Muito obrigada e uma boa noite. Boa noite, gratidão, pessoal. Beijo no coração. Obrigada. Boa noite. Valeu, obrigada. Boa noite, obrigada. Boa semana. Gratidão.